É verdade. Infelizmente. Agora, você vê, uma outra coisa que vai também virar de ponta cabeça tem a ver com o que eu falava lá no começo, que é a questão das fake news, porque ninguém desistiu disso, né? Estava muito quieto até o momento. Mas agora o governo federal, ele quer colocar a CGU, que é a Controladoria Geral da União, para atuar no monitoramento do descumprimento de novas regras para as plataformas de internet no PL das fake news ou da censura, chame como quiser. A ideia é que não exista uma entidade autônoma de regulação criada pelo Executivo, o que foi apontado como um dos impasses para a tramitação da proposta na Câmara. Os parlamentares da oposição chegaram a apelidar o órgão proposto, né, de Ministério da Verdade. Segundo eles, poderia existir o risco de interferência ideológica na agência. Claro. Poderia. Não. Ora. Sherlock Holmes. Meu Deus do céu. Então, quer dizer o que isso aí? Que a regra vai ser controlada pela CGU? Quem é que controla a CGU? Quem vigia os vigilantes. Esse é o grande problema da liberdade e da democracia. Porque a CGU, no começo desse ano, vale lembrar que ela descumpriu uma regra da LGPD, que foi violação de dados sensíveis do ex-presidente Bolsonaro, da filha e da mulher. Sim. Só porque trocou o presidente. Aí como é que esse órgão vai fiscalizar o cumprimento de regras do funcionamento de internet se ela já se mostrou nesse governo, no seu primeiro mês durante esse governo, violadora de uma norma essencial para o funcionamento da internet, que foi a LGPD. Mas tá errado a LGPD, então não aprovasse esta merda. Claro. Ô, Pavio, eu fico até um pouco mais tranquilo com essa notícia que nós estamos dando agora, porque em relação à primeira proposta do governo federal sobre a derrota do PL das fake news, ou PL da censura, é de que o STF usurpasse a função do legislativo e editasse as normas, né, interpretasse a nossa Constituição e as normas infraconstitucionais de modo a criar uma regulação das redes sociais. Pelo menos vão tentar pela via do legislativo mais uma vez. Agora, em relação ao problema que eles levantam sobre o Ministério da Verdade e a CGU, estão trocando 6 por meia dúzia. Novamente, o monopólio daquilo que pode ser dito ou não nas redes sociais continua na mão do Estado. E esse é o grande problema, essa é a grande crítica. Como que você pode dar para o Estado a função de dizer o que é verdade e o que não é verdade? Como que você pode dar para... Nossa, e principalmente levando em conta, você falou bem aqui a respeito do que você disse na abertura do programa, de que eles estão construindo, né, armando toda uma estrutura para que justamente tenham esse controle da informação do IBGE, do que é verdade, daquilo que não é. Imagina você poder contar uma mentira e validar essa mentira com dados de um órgão do governo. Então, o problema não está resolvido. O que a gente precisa criar é, sim, um método de controle das mídias sociais. Nós não podemos deixar que seja um ambiente, enfim, totalmente livre da forma com que é hoje. Muito embora nós já tenhamos legislação o suficiente para regular a vida nas redes sociais, tal como a gente regula a vida no ambiente real. Mas toda e qualquer regulação que se faz sobre as redes sociais não pode, de forma alguma, dar para o Estado o poder de dizer para você o que você pode e o que você não pode dizer no ambiente virtual. Não, mas isso é uma grande questão, porque isso já acontece. Com dados oficiais, já se mente, já se desinforma. Na semana passada eu peguei um tweet de um parlamentar petista que ele falava assim, inflação em junho de 2022 foi... tantos, pegou lá, né, a variação, ele colocou 11%, eu não lembro o número. Depois ele pôs, junho deste ano, 3%. Mas aí ele só não informou que é a variação, né, primeiro de junho de 2021 para junho de 2022 e o segundo de junho de 2022 para junho de 2023. Porque se você pega um número cru da inflação para o mês, em junho de 2022, teve uma deflação de 0,68, se eu não me engano, em junho de 2022, e desse ano uma deflação de 0,08. Né? Então você consegue já desinformar usando um número verdadeiro. Exatamente. Né? Não, a ideia foi essa, mas eu acho que eu passei perto, né, Mel, dos números.
É, 11-3-068-008. A minha cabeça consegue guardar umas coisas. Não é? Agora, como é que tem condição de um governo fazer aposta num projeto, de um partido como esse fazer aposta num projeto contra a mentira? Olha, eu entendo o que o Diego falou, mas a minha perspectiva, todos os ambientes deve haver liberdade absoluta para você falar e fazer o que você quiser. É uma escolha tua. Para isso já temos regulação. Você quer agredir uma mulher? Faça. Agora você vai arcar com as consequências deste ato criminoso. Porque nós já temos regulação suficiente para dizer o que é crime e o que não é crime. Só falta... O que me assusta é criar um órgão para dizer antecipadamente o que se pode e não se pode falar. Isso é que me assusta. Veja, por qual razão? Porque se num primeiro momento ele está dizendo apenas assim, nós não podemos permitir a pedofilia, a violência, o fascismo, o neofascismo e o que quer que seja, a partir do momento em que isso é considerado como normal, apesar de que possa ser comum, o novo normal. Ele pode ir ampliando. Aí ele diz, eu considero como fascismo isso, eu considero como neofascismo, aí ele vai ampliando. Eu considero como agressão a tal pessoa isto. Aí ele vai ampliando de acordo com a sua perspectiva. Por quê? Porque o problema é aquele que diz quais são os valores, as palavras e aquilo que diz que é o que diz que é a verdade. Aqueles que quiserem um dia, estudem filosofia as teorias da verdade. São várias as teorias da verdade. São várias, mas não é relativo. Porque a busca pela verdade continua. E há algumas coisas que são concretas. E dentre elas não está na teoria da verdade aquilo que tem apenas o componente de uma interpretação pessoal de quem está no poder. Isso não está na teoria da verdade. Em nenhuma hipótese. Por isso, a única coisa que me assusta é eu entendi o que você está falando, você está absolutamente certo, mas eu não consigo, apenas complementaria com isso, eu não consigo admitir qualquer forma de contrapor. E eu posso falar que eu fui ofendido por aquele deputado que tem nome de iogurte lá, aquele cara lá. Ele, por exemplo, ele me ofendeu tanto nas redes sociais, e botou tanta gente para me esculhambar nas redes sociais, que eu tive que dar uma resposta e dizer assim, puxa, eu peço desculpa até ser deselegante, mas infelizmente eu não tenho tempo para responder para todo mundo, porque eu trabalho. O André Janones, advogado? Foi, o advogado. Professor, o meu único ponto em relação à regulação é que hoje nós já temos um monopólio desse controle, que está justamente na mão das Big Techs. E nós acompanhamos nas últimas eleições como páginas de esquerda performaram melhor do que páginas de direita. Então isso eu também acho que é um aspecto que deveria ser tratado de alguma forma. A gente chama de regulação. Mas a LGPD já fala dessas coisas aí, mas... O que não aplica é a lei já existente, né? Porque pegar um dado pessoal e você distribuir no Twitter, eu fazia uma distribuição da frase que eu escrevi, uma distribuição diferente da distribuição de outra pessoa, da mesma categoria que eu, que tem a paga e não paga agora. Isso é discriminação, e isso a LGPD veda. Agora... Mas aí que tá, Pavio. No Twitter hoje nós temos uma regra clara em relação a isso. Quem paga tem uma distribuição melhor do que quem não paga. Nas demais redes sociais, infelizmente, nós ainda não temos. Não, mas então, tem que ter, é obrigado a todas as plataformas. Mas nós não temos. No Instagram, no Facebook, o algoritmo ainda é uma coisa que você vê a todo tempo as pessoas ficam chutando o que dá mais engajamento, o que dá menos engajamento. Violência. Nós temos esse problema. Violência estimula. Então eu entendo pela necessidade de regulação, mesmo que nós tenhamos que utilizar para isso um instrumento que já existe, dá uma melhor aplicabilidade para a LGPD, por exemplo. Mas existe a necessidade de uma regulação nesse sentido. É só em relação ao contraponto que o professor fez, eu tenho certeza que nós concordamos integralmente. Eu também acho que a liberdade plena é o que tem que ter tanto na vida real quanto na rede social e que, enfim, que todos os crimes que sejam praticados no ambiente virtual sejam analisados sob o prisma da lei que nós já temos vigente, Código Penal, Código de Processo Penal, LGPD, enfim, Constituição Federal, tudo que nós já temos aí. A grande questão é que, na verdade, quando estão tratando aqui desse PL das fake news, né, em nenhum momento tentaram fazer algo que as verdadeiras democracias já fizeram, não é? O que foi? Você tem alguns parâmetros, por exemplo, na União Europeia, mas lá eles ficaram entre 2 a 3 anos, tá, em estudos, com vários especialistas, conversando com a sociedade. Mas tem um outro aspecto também, Dani, que é importante pôr, eu vou te deixar continuar, mas quando você fala em uma lei para a comunidade europeia, você não tem um tirano.
você tem vários presidentes. Perfeito. Você tem líderes soberanos do mesmo nível de poder. Perfeitamente. Dentro de um país não funciona. Porque você tem um soberano, e o nosso presidencialismo ele é monárquico, é imperial. E a grande questão que foi abordada, Pavi, foi o seguinte: olha, nós temos que trabalhar forte na educação. Porque é aí que nós precisamos informar as pessoas, as crianças, sobre como detectar informações falsas, não é? Dar o poder para as pessoas e não para o governo. Né? Então, é dessa forma que nós temos que trabalhar, e eu sempre foco isso. Quando eu falo de desenvolvimento, do assistencialismo versus desenvolvimento, é a mesma lógica, é dar o poder às pessoas. Quando nós educamos, quando nós passamos a barra para a responsabilidade delas, né, e educamos, é aí que nós temos uma verdadeira democracia, mas não é isso que querem. Não querem uma democracia consolidada, não querem que as pessoas tenham o poder de avaliar o que foi, não é adequado, o que é informação falsa, o que não é informação falsa, enfim, cada um poder verificar o que realmente é adequado, mas não. Querem, na verdade, centralizar. Fora aqui diz a notícia, bom, não, o foco é criar focar ali na CGU, né? Isso, não retirar essa possibilidade de ter uma entidade autônoma de regulação. Mesmo se fosse uma entidade autônoma de regulação, o que vocês acham que vai acontecer, não é? Simplesmente vão colocar ali membros do governo ou quem está ideologicamente alinhado com o atual governo, e o efeito, a consequência é a mesma. Agora não querem falar desse órgão autônomo, mas eu acredito que nós vamos mais à frente voltar com essa pauta aqui, porque vão querer colocar. Porque é cargo, é secretária, é estrutura, é isso, é aquilo. Um órgão para empregar pessoas. Tem um detalhe importante, né, que a gente não pode esquecer, que essa semana começa a se discutir muito uma reforma ministerial, né? Exatamente para colocar membros dos partidos chamados de centrão dentro do governo, o que vai ampliar as chances do governo Lula aprovar essa PL das fake news dentro do Congresso. Que conveniente, né? Pois nada é por acaso. Né? O Brasil tem muitas coincidências. Porque aí, né, eu pego muito desses discursos, quando a gente estuda filosofia hardcore, quando você chega no nível da leitura, não que você chega no nível mas quando você vira leitor do Heidegger, você fica insuportável com tudo. É verdade. É verdade. É o meu caso. A minha vida, ela é antes e depois de Heidegger. Por que eu falo? Porque a gente fica com esses discursos baratos, fica assim, as pessoas não têm liberdade para cometer crimes. Tem. Elas não têm direito de cometer crime, mas têm liberdade para cometer. Exatamente. Perfeito. Não é? E tem a responsabilidade também no caso de cometê-los. A pessoa não tem liberdade, não existe liberdade para mentir. Existe liberdade, só não existe o direito de mentir. Isso. Não existe o direito, a liberdade para ofender. Existe. Existe liberdade para matar, existe liberdade para mentir, existe liberdade para ofender. Só que não há direito para você ofender, mentir e causar... Para você ofender e mentir não existe liberdade. Mas para matar existe o direito. Falei errado. Não existe a liberdade... Existe a liberdade para tudo, matar. Na verdade. Para matar, para mentir e para ofender. Liberdade para matar, mentir e ofender. Você só não tem o direito de ofender e mentir. Porque direito de matar tem, que é a legítima defesa. No caso, a ameaça seja a morte, você tem o direito de matar. E tem pessoas que têm obrigação de matar, que são soldados, por exemplo. Né? Vamos reduzir aqui o discurso. Agora, mentir e ofender verbal, por um texto, ninguém tem o direito. Ninguém tem o direito. Não há direito. E nem direito, não há faculdade como uma legítima defesa, muito embora a jurisprudência ela considere a resposta ofensiva de uma ofensa uma característica, um caso em que não se pune a pessoa, né, a retorção.
a retorção ofensiva, a pessoa te chama de filho da pátria, você chama ela de filho da nação, então equivale, né? Equivale. Mas ninguém tem o direito de mentir nem de ofender. Então, esse discurso de que precisa de um projeto de lei para que não haja mentira... Não precisa, não. Ela não se sustenta 5 segundos, porque já não existe o direito de mentir. Agora, um projeto de lei que tira a liberdade, aí já é mais complicado. Porque todo projeto de lei que tira a liberdade e não estabelece como obrigatório, proibido ou facultativo, é sempre um projeto de lei autocrático, ou seja, não democrático. No limite, isso pode afetar muitas religiões, né? Que tem canais, né? Porque a gente quis fazer encosto, curar as pessoas. Enfim, dentro de uma visão científica, isso não seria a realidade, né? Mas será que um órgão do governo teria o direito, por exemplo, de impor alguma sanção a um canal exatamente por julgar que ele está mentindo? Perfeito. Isso não iria também contra a liberdade religiosa? Você tem a liberdade de acreditar no que quiser, evidentemente, a gente tem que respeitar. Mas isso poderia implicar, né, no limite, a uma censura, né, a alguns rituais religiosos que são transmitidos na TV, rádio e na internet, né? Penso eu. Maravilhoso. Olha, posso fazer um complemento? Olha que coisa curiosa. Quando você falou, cientificamente se aplica, mas pode ser questionado cientificamente, por exemplo, as curas religiosas, me lembrou 2 coisas. Eu sou formado na USP. Na USP você lê Marx o dia inteiro. Quando você para de ler o Marx, tem alguma coisa errada e você é levado para um canto, coloca o joelho lá no milho, fica lá e fica alguém fazendo movimentos para que tire a coisa do mal de você volte a ler Marx. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque dentro da perspectiva marxista, existem 2 perspectivas de ciência, inclusive. Tem a ciência proletária e a ciência burguesa. A ciência burguesa é uma ciência ideológica. A ciência proletária é a ciência da verdade. Interpretação deles do que deve ser a ciência. E eles reduzem tudo ao aspecto científico, como se todo conhecimento fosse apenas ciência. O que não é. Você tem um conhecimento filosófico, você tem um conhecimento artístico, você tem um conhecimento científico, tem um conhecimento religioso. Só que como para eles religião é uma doença, aquela questão que você colocou, cientificamente pode não haver cura. Peraí, mas pelo conhecimento religioso é admissível. Porque a religião, ela usa outros parâmetros metodológicos para alcançar, seja o conhecimento, seja a verdade. Se isso aí é um problema de primitivismo da humanidade, isso nós veremos no futuro, da minha perspectiva. Não. Isso é uma questão de dimensão da realidade humana. E o conhecimento religioso existe. Só que para eles é importante ter um Ministério da Verdade, porque eles vão reduzir a verdade apenas àquilo que a metodologia científica deles estabelece. E eles colocam, inclusive, separando aquilo que é produzido pela sociedade ou por todos aqueles que não são proletários ou não são marxistas e reduzem a ciência apenas à ciência marxista. A interpretação da verdade está dentro daquilo que eles falam. Por isso que é importante. Uma vez o Pavinato, você tinha falado... Depois eu lembro do que você falou, que eu preciso trazer essa frase tua. Vou lembrar a frase inteira. Não, agora estou lembrando. Quando você trouxe a questão do Karl Popper. Sim, sim. Ora, o Karl Popper é um filósofo da ciência. Ele escreveu um livro sobre sociedade aberta e seus inimigos. Mas sabe qual era a preocupação do Karl Popper? Porque no momento em que ele estava discutindo aquelas porcarias lá, existia a pretensão de que o marxismo era ciência. Existia a ciência marxista que definia como é que a sociedade evoluía de uma forma clara. Qual foi a preocupação do Karl Popper? Ele desenvolveu uma filosofia pela ciência para demonstrar que o marxismo não é ciência. Eu acho que o melhor livro que eu li na minha vida foi dele, do Karl Popper, foi o Conjecturas e Refutações. Sim, Conjecturas e Refutações é uma obra de arte. Mas ele fez exatamente para dizer aquilo que os marxistas falam que é ciência, não é ciência, é mentira, não é no máximo ideologia. Ideologia não é ciência. E já que a gente está falando de metodologias da ciência, tem um outro teórico da ciência que é o Feyerabend, acho que assim fala. Feyerabend. Feyerabend. Ele tem um livro chamado Contra o Método. Feyerabend. Se decide, pelo amor de Deus. Não, tem 2, tem o Feyerabend e tem Feuerbach. Enfim, mas aí ele vai dizer que dentro do campo científico também não existe Feuerbach é marxista. Depende, tem um que é marxista e tem outro que é da área de ciência.
Tem o pai dele que é do direito, que fez que condensou um princípio da legalidade, e o filho que escreve... não é marxista, mas ele influencia, né? Hegeliano de esquerda. É um hegeliano. Tanto que tem uma obra do Marx batendo no Feuerbach. Contra Feuerbach, né? É isso aí. Bom, mas o que acontece é que o livro que eu estou tratando é outro do século XX, né? Então não é nenhum dos dois, metidão. É um livro chamado Contra o Método. E esse autor, ele é um teórico da ciência, ele vai dizer que nem mesmo dentro da ciência a gente tem um consenso absoluto, né? Existem várias metodologias, vários caminhos para enxergar a realidade. Às vezes você pega um economista que segue mais o Hayek, né, o Friedman, pais do neoliberalismo, outros que vão seguir mais o Keynes, né, que é outro tipo de capitalismo, mas aí você vai vendo que são métodos diferentes, são científicos, e aí vem a grande questão, né, porque se essa lei for aprovada, né, quem vai definir, até mesmo dentro do campo da ciência, quem está certo e quem está errado? Será que eu posso gravar um vídeo dizendo, olha, de acordo com esse autor, é assim que se pensa, e aí outro pode gravar de outra forma. Contraposições entre artigos científicos que vão se conversando ao longo do tempo também. Exatamente. Eu espero que tenha ficado claro para a sociedade o porquê não se pode acabar com a liberdade. Exatamente por essas razões que nós apresentamos aqui. Há várias perspectivas, há várias metodologias, e nem todas conseguem chegar à essência da coisa, por isso você tem que ter a pluralidade, que foi o que o Pavinato trouxe. E aí, por qual razão? Pelo amor de Deus, sociedade, mobilize-se contra o Ministério da Verdade que estão querendo criar. Exato. É como a discussão da bomba. Para que foi criada a bomba atômica, por exemplo? Para você evitar a guerra ou para você ganhar a guerra? Para você matar mais pessoas ou para você deixar de matar pessoas? Não é? São perspectivas do pensamento que são importantes. Isso mata o livre pensamento. E o que esse projeto quer fazer, ele quer ter... Na verdade, não é nem fake news. Isso. O que a gente tem visto, as ações da AGU, por exemplo, são ações que falam assim, não, você está pensando errado. Exato. Exatamente. Não, essa forma de pensar é errada, esse enfoque é errado. E a Dani falou uma coisa muito interessante de alguns países que investiram em educação, né? A Finlândia foi o país que melhor se saiu nessa história. O que ela fez, né? Ela fez dentro das escolas, né, vários trabalhos com os alunos para identificação de fake news, né? Isso. Mostrando o que é o conhecimento científico, o que não é, o que é aceitável e não é. Então, o problema é que só criar lei não vai resolver o problema. As pessoas vão continuar difundindo notícias como quiserem, sejam elas verdadeiras ou não, e pior, de forma, entre aspas, clandestina, isso pode fugir ao próprio controle do governo, né? Pode ser um tiro que saia pela culatra. Enfim, mas a melhor forma de evitar fake news é com uma educação de qualidade. Você trouxe esse case aí da Finlândia, Nicole, e eles focam justamente no que a gente está falando aqui, não é? Que é ensinar a pensar. Matemática e idioma. É ensinar a pensar, só que como o Pavinato falou aqui, qual é a estratégia? Né? É evitar que as pessoas pensem, na verdade, bom, você está pensando errado, você não está... Eu tenho um artigo científico publicado, assim, inteiro, que é criticando outros artigos, sabe? Porque, não vou falar aqui exatamente o que era, mas eu estava criticando determinadas legislações internacionais que precisam ser revistas e recriadas, na verdade, não é? Repensadas. Então, eu estava trazendo novos elementos, ou seja, se eu não tenho a possibilidade de criticar, não é? Ou de repensar aquilo que já foi criado, que foi colocado como científico, não é? O que nós vamos fazer? Como nós vamos avançar enquanto sociedade? Então, o avanço da sociedade é justamente a gente poder refletir, poder criticar, claro, trazendo fatos, bases, não é? E aí, novamente, como você bem falou, o foco é sempre na educação. É fazer com que as pessoas tenham a capacidade, a possibilidade de refletir, de pensar e de avaliar o que é adequado ou o que não é, e concordar ou não. E, essencialmente, matemática, Dinamarca, Finlândia, matemática e idioma. Matemática e idioma. Exato. E os índices do aprendizado de matemática e idioma no Brasil são baixíssimos. E se você não aprende isso de criança, você não aprende mais. Sabe onde que você tem esse índice bom de aprendizagem? Você não assimila.
nas escolas militares e Eu ia falar isso agora, professor. Desculpa. Não, imagina. Desculpa. Aí vem o governo e fala assim, não, nós vamos descontinuar esse modelo. E fora isso, 80% a menos de evasão escolar. Isso. Não é só que os alunos aprendem melhor, eles estavam ficando na escola. E a segurança? A segurança, se eu não me engano, 70% menos de agressões físicas e 60 e pouco por cento menos de agressões verbais. É um modelo que deu certo e a gente é obrigado a ver deputado de esquerda e na internet, e nos seus canais no YouTube, em programas de TV, falar que não existe comprovação de que o valor que se gasta mais com a escola cívico-militar tem eficiência, tem alguma coisa de melhor para esses alunos. E, novamente, alunos de baixa renda. Pessoa que não tem condição de chegar a uma educação de qualidade pelo modelo tradicional de escola do Estado. Depois vai vir um novo IBGE, ele consegue comprovar que não tem aproveitamento. Sabe que a educação no Brasil tem outro problema, que os investimentos eles são sempre muito maquiados. Porque, claro, infraestrutura é importante, treinamento para professor, mas para por aí. Se investe muito pouco na qualificação dos professores em termos de conteúdo, em termos de, por exemplo, fazer uma especialização, mestrado e doutorado. A questão é, dinheiro tem. Mas aí coloca computador bonito, etc e tal, mas a técnica não se resolve sem o conhecimento. Se você investe em conhecimento, na qualificação dos professores, tem para aqueles possam estudar, escrever, enfim, frequentar e há suspeitas também que esse dinheiro ele vai para o bolso de alguém. A saúde. Eu vou repetir de novo. Alagoas, Hospital do Açúcar, né, chama Hospital Veredas, nos últimos 7 anos recebeu 1 bilhão. 1 bilhão nos últimos 7 anos. Tá? Administrado por amigos do presidente da Câmara. O hospital está falido, quebrado, não tem máquina, não paga funcionário. Um hospital que recebe 1 bilhão em emenda, né? E eu imagino que o mesmo aconteça com a educação. Né? Faz o quê? Aí o governo federal vai, não, vamos descontinuar a escola cívico-militar, por quê? Porque eu não gosto. E vamos olhar então, pelo menos para a matemática e a língua portuguesa nas escolas? Não. Qual que é a grande cartada agora do governo para a educação? Educação sexual. Sim. Vamos reimplementar a educação sexual. Mas não estão conseguindo aprender português e matemática, professor. Não, mas vamos falar de educação sexual. Pavinato, se tivesse um... Isso é a receita para a pessoa se não complete. Mas, Pavinato, se um dia tiver a oportunidade de apresentar o currículo que é dado nas escolas cívico-militares e nas escolas militares, é assustador, cara. Por exemplo, no meu primeiro ano, primeiro grau, eu tinha 12 livros, tinha 3 livros de geografia, 4 livros de história, e cada ano você tinha que estudar bastante. Quando você ia estudar educação física, por exemplo, você não fazia só educação física. Era uma gama de esportes para que cada um desenvolvesse o seu talento, desde o atletismo até badminton. Eu quase fui treinar badminton, que eu achava lindo, ficar com a camiseta polo, um short, cinto e uma meinha soquete. Isso é peteca? Peteca. Badminton tem tudo para que você desenvolva a tua habilidade e todos os esportes. Agora você vai dizer, mas isso é muito caro. Não, não é caro. Você só precisa ter alguém para treinar, uma quadra e alunos para jogar ali. Pra dirigir. Caro são os penduricalhos do governo, né? É isso aí. Não, você levantou o caso de Alagoas. O ministro Gilmar Mendes do STF recentemente suspendeu, se não me engano, uma investigação dos kits de robótica de 20 mil reais. Absurdo. Kit de robótica para a escola que só tinha um banheiro funcionando. O pessoal debatendo, né, o banheiro unissex. Nessa escola já tinha banheiro unissex, só tinha um banheiro funcionando lá. Mas recebeu o kit de robótica de 20 mil reais. E aí tem outra coisa que também é importante em termos de conteúdo, não tem nenhum problema a gente ter professores de direita, de esquerda. Não. A escola é um lugar da diversidade. Se a gente não discute essas coisas... É robótica ou robótica? Desculpa. É possivelmente robótica. É robótica ou robótica? Não entendi. Robótica. As escolas militares têm professores de todos os espectros ideológicos. E tem lá indivíduo que defende ou apresenta a perspectiva marxista. O que se exige é que uma perspectiva, para interpretar um fenômeno qualquer, tem uma outra perspectiva, para que aquilo não seja manipulação ideológica. Isso é saudável para o aluno, porque ele adquire autonomia e crítica. Esse é o ponto, né? Os melhores lugares que eu estudei, eu tinha professor de todo tipo. Todo tipo. E você vai criando autonomia, né? Você pode ser de esquerda, pode ser de direita, mas você aprende a criticar até mesmo alguns valores, né, dos quais você veio. E aí que vem a riqueza da educação, né? O Platão falava de um sair da caverna, né? E essa caverna seria o mundo da manipulação, que são impostas pela sociedade que a gente vive, né? E aquele que sai da caverna, que se desacorrenta, é exatamente aquele que tem autonomia. E é isso que a gente tem que parar para pensar, né? Quanto mais livres
tivermos, né, diante do nosso pensamento, menos a gente é manipulado. Não, e a gente interpreta melhor, a gente sabe se algo é falso ou verdadeiro num texto, quando a gente consegue equacionar textos. Né? Quando você lê e consegue equacionar o texto que você está lendo, não tem fake news que te pegue. Exatamente. Interpretação de texto. É isso aí. É isso aí. Interpretar e identificar qual é a falha estrutural de um texto. É isso mesmo. Exatamente. Agora não. Agora vamos falar de sexo. Só isso. Não, tudo bem, é importante ter educação sexual. No Brasil tem muita família despedaçada porque não tem dinheiro para sustentar o filho de uma menina que não teve educação sexual, ou alguém que engravidou e não tem o pai presente, porque a maioria das famílias do Brasil é a avó, a mãe e a filha. Mas, Pavinato, olha a diferença do que você É importante, mas não é o essencial agora. Mas você foi muito preciso. Olha que coisa curiosa, a educação sexual dá uma orientação para a pessoa se descobrir e para ela agir de uma forma que tenha responsabilidade. É diferente daquilo que é ensinado. Porque o que é ensinado não é educação sexual, é o estímulo a todos os teus desejos, porque você é livre para buscar isso. Não é educação sexual, como você está falando, que te ensina a organizar a tua vida, respeitando aquilo que você é ou quem você é. Não é isso que é ensinado. O que é ensinado é outra coisa. Ou a parte mais nefasta dessa agenda, professor, que é justamente trazer para uma criança, numa aula de educação sexual, que ela é um ser sem gênero. Que ela tem que descobrir o seu gênero ao longo da sua trajetória, ao longo das suas experiências. Que tem que haver alguma educação sexual, porque as maiores vítimas de estupro no Brasil são crianças. Sim, crianças. Então ela tem que saber o que é o sexo, até para ela saber identificar se ela está sendo abusada. Né? Isso é essencial. Mas o que você está pedindo separa muito bem aquilo que é a privacidade daquilo que é o público. Exato. E ensina que na privacidade a pessoa saiba o que está acontecendo com ela e que ela siga o seu caminho de uma forma livre e respeitosa, razão pela qual ninguém pode desrespeitá-la. Mas o que vai vir no Brasil é o que não precisa.